Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, estou aqui representando o grupo Programa de Mineiros e vou falar para vocês sobre o projeto Audio Emotions. Esse projeto tem o objetivo de classificar sinais de áudio contendo fala humana em uma de 7 emoções: angry, disgusted, fearful, happy, neutral, sad e surprised. O conjunto de dados tem quase 13 mil arquivos em formato .wav, com áudios com durações de 1 a 7 segundos. O conjunto de dados é desbalanceado, ou seja, há classes que têm muito mais exemplos do que outras, e esses dados provêm de 4 fontes distintas, que são o Rav10, CREMA-D, Savi e o TESS. Nós optamos por dividir o conjunto de dados em 64% para o treinamento, 16% para a validação e 20% para o teste. E a métrica de avaliação que vamos utilizar é a acurácia balanceada. Falando um pouco sobre os conjuntos de dados, neles existem áudios em que atores e atrizes repetem as mesmas frases, porém com entonações diferentes, tentando reproduzir e imitar diferentes emoções humanas. Um dos exemplos de falas contidas nesses áudios seria a frase I wonder what this is about, e muitas outras. Os exemplos são distribuídos, como eu havia mencionado, em 4 conjuntos, sendo que o crema é o mais representativo, com 58% dos exemplos, e o crema não possui a classe surprised e contém vozes de ambos os gêneros. Já o TESS representa 22% do conjunto de dados e são áudios mais curtos, com vozes femininas. O Rav10 já representa 16% e tem vozes de ambos os gêneros, e por fim o Savi representa apenas 4% dos exemplos e contém áudios mais longos, com vozes masculinas. Falando um pouco sobre a exploração de dados, a gente analisou as amplitudes máximas e mínimas dos diferentes conjuntos e emoções e vimos que elas variam muito de acordo com o dataset e com a emoção. Enquanto sad e neutral apresentam as menores amplitudes, angry e happy apresentam os maiores intervalos. E diferente dos demais, o Savi apresenta uma menor variação na amplitude das ondas ao percorrer todas as emoções. Outra coisa que fizemos na etapa de exploração foi uma clusterização, um agrupamento dessas informações através de um algoritmo de redução de dimensionalidade. No caso, usamos o t-SNE e as variáveis que foram utilizadas foram as amplitudes máxima e mínima e 13 coeficientes Mellstedt-Streisand, o MFCC. E os principais insights que a gente obteve nessa análise é que sim, foi possível separar razoavelmente as emoções entre diferentes agrupamentos. Como vocês podem ver, cada emoção é representada por uma cor e elas estão relativamente bem separadas, e é uma clara sobreposição entre certos pares de emoções, como por exemplo angry e disgusted, onde a gente pode ver ali acima o angry representado pelo azul mais escuro e o disgusted pelo vermelho, e o par sad surprised, que seria o sad representando uma cor ali, um roxo, e o surprised um azul mais claro. Então são pares de emoções que têm uma sobreposição nas cores. E o tamanho das bolinhas também representa a amplitude máxima dessas emoções. Então a gente pode ver que algumas emoções têm amplitudes máximas menores que as outras, como por exemplo a sad, neutral e surprised, com as bolinhas menores do que todo o resto. Ok, depois da parte de exploração, a gente partiu para o pré-processamento dos dados. E aqui é importante mencionar que, dependendo do grau de processamento que fazemos nos áudios, a gente pode usar essa informação para alimentar diferentes tipos de modelos. Então, partindo de um áudio original em formato .wav, podemos extrair sua forma de onda, e com essa forma de onda já é possível treinar, por exemplo, modelos de redes profundas pré-treinadas sobre áudio e só fazer o treinamento na última camada da rede neural, por exemplo, com a YAMNet. Mas a gente pode também pegar essa forma de onda e processar ela ainda mais, gerando, por exemplo, um espectrograma de mel, colorido artificialmente, e alimentar essa imagem gerada em redes convolucionais treinadas sobre imagem, com o exemplo da MobileNet e da ResNet 50. Por fim, a gente pode continuar o processamento dessas informações dos coeficientes de mel para armazenar isso em dados tabulares, por exemplo, em um JSON,
e alimentar em modelos mais clássicos de classificação, que seriam, por exemplo, uma SVM ou uma Random Forest. No caso, para criar um baseline para o nosso problema, a gente começou testando redes convolucionais para a imagem. O que a gente pôde perceber é que, tanto com a MobileNet quanto com a EfficientNet e a ResNet 50, a acurácia balanceada não passou muito ali de 15%, sendo que, como são 7 classes previstas no problema, isso seria muito próximo da aleatoriedade. Então, como os resultados foram praticamente aleatórios, a gente descartou a utilização dessas redes convolucionais como um baseline para o nosso problema. O que a gente fez a seguir foi aplicar uma exploração de parâmetros através do Grid Search para diferentes modelos mais simples do que redes convolucionais para tentar encontrar um baseline. E aqui já podemos ver que os resultados foram bem melhores do que o aleatório, desde a regressão logística com quase 40% de média de acurácia balanceada, com cross-validation em 3 folds, e chegando ali até a SVM, que obteve o melhor resultado, com 58,4% em média. E à direita vocês podem ver quais foram os hiperparâmetros testados no Grid Search e quais foram os valores que melhor foram ajustados ao problema que temos. E uma coisa que é válido mencionar é que selecionamos os 4 melhores modelos para depois criar um ensemble com esses modelos e ver se a gente conseguia melhorar os resultados do baseline. Como vocês podem ver, a acurácia balanceada na validação da SVM foi de 61,7%. Esse valor foi ligeiramente maior do que a gente encontrou na média, porque depois que encontramos a média da acurácia balanceada entre os diferentes folds, voltamos a treinar o modelo com os parâmetros ajustados da SVM, mas para todo o conjunto de treinamento, e a acurácia que obtivemos balanceada foi de 61,7%. E vocês podem ver na matriz de confusão que as emoções puderam ser relativamente bem separadas através da SVM. Na tentativa de superar esse baseline, nós também tentamos processar os áudios e alimentá-los em uma rede pré-treinada sobre áudios, que é a YAMNet, e só treinar a última camada. Mas a gente, através desse processo, encontrou uma acurácia balanceada de 57,2%, e o que não foi melhor do que o baseline. Além disso, o modelo estava demasiadamente complexo, porque quando fomos tentar rodar com todo o conjunto de treinamento, nós estouramos a capacidade que tínhamos, e então só foi possível treinar com 20% do dataset, e mesmo assim a performance não foi superior ao modelo inicial do nosso baseline, que é SVM. Então, dado o aumento de complexidade e a incapacidade de superar o baseline, decidimos adotar uma outra abordagem. E essa abordagem foi a criação de ensembles. Como eu mencionei, utilizamos os 4 melhores modelos que foram encontrados individualmente através do Grid Search, e após combinar esses diferentes modelos, que foram a SVM, Random Forest, XGBoost e o KNN, nós chegamos ao resultado de uma acurácia balanceada na validação de 62,5%. E essa é a matriz de confusão que obtivemos. Além disso, aplicamos o resultado no conjunto de teste, e o nosso resultado final, então, é uma acurácia balanceada no teste de 61,2%, que está bem acima da aleatoriedade que encontramos na primeira tentativa de baseline, no início. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção